O estudo bíblico de hoje nós vamos falar sobre o batismo de Jesus, que está em Mateus 3, a partir do versículo 13. O estudo anterior, a gente já conheceu João Batista, essa pessoa incrível em que Jesus escolheu para batizá-lo. Ele era seu primo, um homem ousado, diferenciado para sua época. Depois eu vou falar um pouquinho mais de João Batista antes da gente entrar no batismo. Mas já prepare a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, coloque em Mateus 3 e, como eu sempre oriento aqui, pegue seu caderninho, pegue uma caneta e venha acompanhar o estudo. E para quem não me conhece, eu sou a Sara, eu sou aqui responsável pelo canal Querido Diário e tenho o objetivo, o intuito de conduzir vocês na leitura bíblica, ser essa válvula de motivação, de incentivo, para a gente poder ler a Bíblia de Mateus a Apocalipse. E principalmente com o foco naquelas pessoas que ou sentem preguiça de ler a Bíblia, ou têm vontade de ler e nunca conseguiram ler a Bíblia toda. Então aqui o compromisso é comigo, com você e Deus. Nós três aqui temos esse compromisso de ler de Mateus a Apocalipse. Eu vou estar aqui, espero que você também esteja. Então, toda vez vai sair um vídeo por semana para você estar fazendo a sua leitura bíblica, tá bom? E é sempre analisando a palavra, sem atrelar nenhuma religião, sem extrapolar a letra da Bíblia. É a gente ler e tentar compreender as palavrinhas que tem aqui, tá bom? Então vamos começar o nosso estudo. Hoje é um dia que tá super agradável aqui no Rio de Janeiro, gente. Porque os primeiros vídeos que eu tava gravando aqui tava um calor, vocês viam até pela claridade aqui nessa janela que tem aqui de casa. Gente, era um calor e eu não tava podendo ligar o ventilador para não fazer muito barulho e interferir no vídeo. Agora não, agora ó, consigo ler uns 5 capítulos aqui com vocês. Mas não, a gente vai se ater, já pegaram a sua Bíblia? A gente vai se ater a Mateus 3, versículo 13, que a gente vai falar. O vídeo hoje vai ser só falando sobre o batismo de Jesus. Quem não sabe, Mateus está no Novo Testamento aqui na Bíblia, tá? Procure onde fica essa divisão na sua Bíblia, Novo Testamento. A gente está lendo o primeiro livro, que é o de Mateus. Então vamos orar para que o nosso professor maior, Espírito Santo, esteja conduzindo aqui o nosso estudo. Espírito Santo, querido Deus, nós te pedimos, Senhor, e clamamos pela tua presença no estudo de hoje. Que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos esclarecer em cada trecho da sua palavra. Nós te pedimos a sua presença, Senhor, aqui e na casa de todos os que estão comigo fazendo esse estudo. Assim te pedimos e te clamamos para honrar o teu nome. Amém. Vamos lá? Então, vou fazer a leitura bíblica, ler a leitura do trechinho aqui da Bíblia e vocês leem aí também. Acompanhem comigo. O batismo de Jesus, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ai, gente, um trechinho tão pequeno aqui. Mateus, ele foi um pouquinho mais resumido no batismo de Jesus. Nos outros livros que a gente vai ler, outros livros eles falam um pouquinho mais desse batismo. Mas só esse trecho que está escrito em Mateus já é assim, muito, muito, muito bonito. E a gente vai começar a entender cada evento, cada acontecimento do batismo de Jesus. No nosso vídeo anterior, a gente conheceu um pouco da personalidade e quem era João Batista, esse homem tão importante que veio batizar o próprio rei.
Então, João Batista, para quem não viu o vídeo anterior, ele era primo de Jesus. A gente entendeu que ele era um homem ousado, um homem diferenciado. E uma outra característica que eu fiquei refletindo, para complementar o vídeo anterior, João Batista, eu tinha falado para vocês, né, que a gente viu aqui pela Bíblia, que ele é filho de Maria, de Isabel e Zacarias, de Isabel e Zacarias. E Zacarias, a gente viu no vídeo anterior também, que Zacarias, ele era sacerdote do templo. E para a gente entender que cada um tem uma missão na vida. E João Batista, ele poderia ter seguido os passos do pai. Ele poderia ter sido um grande sacerdote dentro de um templo. Mas esse não era o propósito de vida de João. Ele não era para ficar ali no local. Ele era para ir para o deserto. Ele era para estar no meio de multidões, estar no meio de pessoas, né, de diversas pessoas. Ele tinha que estar buscando pessoas ali naquele local. Não só o deserto físico, né? Não só o deserto que a gente imagina, João ficava lá no deserto, mas também o deserto do coração dos homens. Então, João, ele estava sempre proclamando a mensagem dele. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha mensagem. E para a gente entender, né, como que Deus tem realmente para cada uma missão de vida. Para Zacarias, ele foi um grande sacerdote dentro do templo, mas para o filho dele, ele reservou outra coisa. E é bom a gente refletir isso, né? Às vezes as pessoas têm tantas essas questões familiares de seguir passos igual aos dos pais e nem sempre essa é a sua missão. E João Batista está aqui para provar isso. Então peça a Deus sempre esclarecimento de qual é o seu propósito de vida, do que você tem que fazer. Peça a Deus sempre direção, orientação. Mensagem de Deus aí, pedindo para eu pontuar essa questão familiar de Zacarias e João Batista. Dito isto, a gente volta aqui para nossa questão do batismo, para o nosso assunto de hoje. Então, começa assim a história, né? Então, veio Jesus veio ao encontro do primo, e aí Jesus chega para João Batista e fala: oi, primo, quanto tempo não te vejo? Aí Jesus chega para o primo e fala: João Batista, eu vim para ser batizado por ti, para que você me batize. João Batista, ele fica perplexo. Ele não consegue acreditar nesse pedido de Jesus. Porque João Batista, ele sabe quem Jesus é. Ele sabe que Jesus não tem pecado. Porque o batismo de João Batista é para as pessoas se arrependerem-vos dos seus pecados. E aí ele fala: como que eu vou batizar o próprio Deus se ele nem pecado tem? E aí esse diálogo de João Batista com Jesus é a coisa mais incrível. Eu acho muito bonito. É uma coisa de você ver de duas pessoas que têm muita intimidade, de primos que são amigos, né? Aí olha o diálogo, olha o que está escrito em Mateus, se você não percebeu. Então, aí fala aqui, né? Mas João opunha-se, para você ver como ele falou: não quero. João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. João fica tão perplexo que ele fala: não é você que tem que ser batizado, sou eu quero ser batizado por você. E aí, a resposta de Jesus, eu sempre amo as respostas de Jesus. Ele fala assim, ele fala quase um calma. Calma, João, deixa por agora. Calma, eu preciso que isso aconteça, eu preciso que esse ato aconteça. Porque para que os meus filhos vejam e me imitem, eu preciso fazer esse ato primeiro do batismo para que eles possam fazer depois de mim. E aí Jesus fala isso, né? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí então João Batista entende o porquê desse ato e aí ele permite e faz.
E aí ele permite não, né? E aí ele só cumpre o pedido de Jesus. Vocês vão sempre me ver me rendendo a Jesus, né? Vocês vão ver sempre falando que Jesus é incrível, que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso, porque realmente, gente, eu sou muito apaixonada pela história de Jesus. E aí, olha só, vamos analisar um pouquinho melhor essa história. Jesus, ele veio como um homem, ele pegou todos os nossos pecados, que ele não tinha pecado, e já ali ele confessa para João os pecados que ele não tem, né? Ele faz aquele ato de sim, quero me batizar, né? Me arrependo dos pecados que não são meus, e ele faz esse ato necessário. Necessário para quem? Pra gente. Porque a gente tem que fazer isso. Então, se você ainda não se batizou, peça para Deus tocar no seu coração, peça para Deus falar contigo. Não confie, eu sempre gosto de falar, não confie em nada que eu fale aqui. Gente, por mais que a gente esteja fazendo um estudo bíblico juntos, né, assim, com esse intuito de um motivar o outro, depois, quando esse vídeo acabar, leia você sozinha de novo. Peça você para o Espírito Santo falar com você no seu coração. Se tudo que foi falado aqui nesse vídeo, se é verdadeiro, que Deus confirme para você. Leia, tenha sua intimidade com Deus, a sua. E se você ainda não é batizado ou batizada, peça para Deus fazer você compreender essa palavra, da importância que tem esse ato. Se o próprio Deus fez, então peça para Deus te conduzir nessa decisão, que eu sei que é uma decisão, e a gente pensa assim, ai meu Deus, que decisão, eu tinha isso, né? Meu Deus, depois que eu fizer isso, eu vou ter 1000 responsabilidades, e não, é um ato de amor, de que você confessa, de que você acredita em Cristo, você acredita na palavra de Cristo, que você está se arrependendo dos seus pecados e que você quer uma transformação espiritual na sua vida. Você quer uma vida espiritual nova. Você quer ser uma nova criatura. Então, que Deus possa te abençoar, falar dentro do seu coraçãozinho sobre o batismo, que você possa ver um lugar sério, com pessoas comprometidas com a palavra, que possam te batizar. Eu vou abrir um parêntese aqui, só para falar do meu próprio batismo. Eu era muito resistente. Eu não queria ser batizada, eu já estava lendo a Bíblia, já tinha concluído, na verdade, toda a leitura bíblica, toda, do Velho ao Novo Testamento, e aí ficou aquilo no meu coração, né? Eu tenho que me batizar, eu estava tentando seguir tudo que a Bíblia me pedia, né? Que Jesus me pedia. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que me batizar, mas eu estava resistente demais, eu não queria, e ao mesmo tempo que eu queria muito, eu não queria. Era um medo, uma coisa que a gente não sabe explicar. Na verdade, a gente sabe, né? Tá repreendido isso na minha vida, tá repreendido isso na sua. E aquilo fazendo com que eu não me batizasse. Meu pai já tinha marcado o batismo dele e tava tudo certo, que se eu quisesse eu ia me batizar junto com meu pai. E aí eu tava assim numa agonia, ai, me batizo, não me batizo. E aí, por isso que eu falo para vocês que sonhos, gente, como a gente leu aqui na Bíblia, como sonhos são importantes. Eu tive um sonho do meu batismo. Eu sonhei que estava na casa da minha irmã, tinha uma piscina, eu via os pés de Jesus, ai, eu fico toda arrepiada. Eu via os pés de Jesus, aquela coisa assim enorme, só não conseguia ver rosto nem nada, eu só via realmente pé e perna, uma luz muito, muito, muito forte saindo daquela forma, né? Na verdade, eu via a forma. E aí tinha uma piscina, e aí eu ficava também meio que resistente assim, e aí eu era batizada naquela piscina, como se eu fosse batizada pelo próprio Deus. Eu ia e voltava, e quando eu voltava assim da piscina, né, porque tem esse ato de você mergulhar a cabeça e voltar, começava a chover, uma chuva fininha sobre mim, e aí eu dei um pulo da cama, gente. Eu saí assim, eu tava dormindo, né? Eu tava na cama e eu só me vi dando um pulo, um salto da cama e ficando de joelho. E eu chorava. Meu marido acordou
com susto, perguntando o que aconteceu. E eu tremia, e aí eu falei, Bruna, eu vou ser batizada. Bruna, eu vou me batizar, que é o nome do meu marido, né? E aí no dia seguinte eu já liguei pro pastor Antônio, liguei pro meu pai e avisei para todo mundo que eu ia ser batizada. Então por isso que eu tô falando para vocês. Peça a Deus que Ele vai te confirmar, que Ele vai falar com você sobre o seu batismo. E depois disso, gente, só bênção na minha vida. Daqui a pouco vai fazer 10 anos de batismo e assim, só agradeço a Deus por essa decisão. Foi a decisão mais inteligente que eu tomei na minha vida, foi essa. Uma decisão maravilhosa. Então, continuando aqui, fecha parênteses, continuando aqui. O que acontece? Jesus é batizado e aí os céus se abrem para Jesus. Que é isso, gente? O céu se abre, confirmando que Ele é o próprio Rei, que Ele é o próprio Filho do Homem. E os céus se abrem. E a pomba, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, vem sobre a cabeça de Jesus. E depois o próprio Deus fala, este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, em quem é agradável. Imagina o seu próprio pai falar assim, esse é meu filho, que está fazendo tudo o que eu peço, esse é meu filho, que eu tenho prazer nele, que ele é abençoado. Foi isso que aconteceu ali. O próprio Deus, ao redor de todos que estavam ali, que viram aquela cena, o próprio Deus confirma que Jesus é o seu filho e é o filho amado, é o filho querido. É como se Jesus tivesse recebido uma habilitação do próprio céu, do próprio Deus e o Espírito Santo vindo sobre ele, para que a partir dali ele começasse a missão dele, porque foi o que aconteceu. Primeiro Jesus foi batizado, primeiro Jesus recebeu essa habilitação, essas bênçãos do céu, para daí sim ele começar a sua missão de ensinar, de proclamar, de ganhar as pessoas, né, de fazer tudo o que ele fez, dos milagres, tudo. Então ele recebeu essa habilitação. E também para mostrar a todos que ele não era só mais um daquela multidão, daquelas pessoas que estavam ali, que ele não era só mais um homem sendo batizado, mas ele era o Filho do Homem, que ele era o próprio Deus, o próprio Deus ali. Ah, gente, muito lindo. Jesus, Deus em forma de Jesus, Jesus em forma de Deus. Ah, é lindo quando a gente pensa assim nos detalhes, porque a gente pode ler igual a gente leu aqui, só ali. Mas quando a gente começa a entender, a Bíblia começa a se revelar para a gente nos detalhes, a gente vê como tudo é conduzido perfeitamente, como tudo é lindo. Então, foi feito esse batismo para que Jesus pudesse ir de forma muito abençoada, protegida, para a missão que ele tinha. Minhas queridas, meus queridos, muito eu tenho que falar, mas por hora o nosso estudo de Mateus 3 se encerra aqui. Nosso próximo estudo vai ser Mateus 4 e também é outro incrível, em que a gente vai falar sobre a tentação de Jesus, vamos falar sobre Jesus na Galileia e aí ele já começa a ter os seus primeiros discípulos. Então, Mateus 4 também está imperdível. Então, para a gente ver, né, que depois do batismo, Jesus já é colocado à prova. Então, não percam as cenas dos próximos capítulos aqui de Mateus. Então, vai ser Mateus 4. Já anota aí. Se você puder fazer a leitura antes, ótimo. Se não, faça a leitura aqui junto com a gente. E é isso. É isso, gente. A gente vai orar para a gente concluir aqui o nosso estudo de hoje. Peço a vocês, se o estudo está sendo engrandecedor, se essa palavra está sendo abençoadora na sua vida, curta, comenta, compartilha. Curtir porque mostra que aqui é um canal bacana, que aqui é um local seguro, que aqui a gente está falando coisas legais. Comentar, qualquer dúvida, vai ser um prazer responder vocês no comentário. Então envie seus comentários e compartilha. Compartilha com quem? Com quem você sabe que tem interesse nisso.
Então, manda esse vídeo para quem você acha que realmente vai gostar, que realmente está dentro desse propósito de poder estudar a Bíblia, porque aqui a gente quer criar um ambiente de amor, um ambiente de crescimento espiritual, um ambiente de estudo, um ambiente em que todos aqui possam se ajudar mutuamente. Vocês a mim, eu a vocês, e nos comentários a gente se ajudando, tá bom? Vou orar para a gente concluir o nosso vídeo de hoje. Oremos para encerrarmos. Deus, muito obrigada. Obrigada por esse estudo, obrigada pelo esclarecimento que o Senhor nos deu. Senhor, hoje eu vou fazer uma oração muito específica. Hoje eu vou orar para todos que ainda não tiveram esse ato do batismo, que ainda não são batizados. Como eu pedi no vídeo, que o Senhor possa, que o Espírito Santo e o Senhor possa vir falar dentro do coração de cada um. E que quando eles tomarem essa decisão do batismo, que o Senhor possa conduzi-los para um local incrível, como o Senhor fez com João Batista. O Senhor foi na pessoa certa, na pessoa que o Senhor escolheu para batizá-lo. Então que assim seja na vida de cada um. Que onde esse vídeo chegar, as pessoas que vão ouvir, que eu não conheço e que ainda não são batizadas, que o Senhor possa, além de ajudá-las nessa decisão, que o Senhor possa já escolher o local correto, de respeito, um local sério em que essas pessoas possam se batizar e poder se abrir os céus na vida dessas pessoas. E para quem já é batizado, Senhor, que a gente possa ter a responsabilidade desse ato. Saber, Senhor, que a gente está conduzindo o Seu nome, que a gente tem essa responsabilidade de apresentar Cristo para as pessoas, mas apresentar não falando da Bíblia, mostrando que a gente sabe ou conhece pelas palavras, mas a gente não quer isso, a gente quer apresentar Jesus pelas nossas atitudes. Que a gente tenha atitudes de Cristo, que as pessoas possam nos olhar e falar: essa é filha de Deus, esse é filho de Deus. Que a gente possa levar a sua palavra assim, pelos nossos atos. Assim eu te peço e te clamo na oração de hoje, para a honra e para a glória de Jesus. Amém. Muito obrigada a você que ficou até aqui para o nosso estudo. Que Deus possa abençoar a sua casa, que a paz de Cristo esteja contigo, aonde quer que andares, tá bom? Um dia abençoado para vocês. Muito obrigada. Até o próximo estudo.